Volume 4. Prólogo. Miri estava comprometida com a escalada do Monte Fuji. Usando tênis para exercícios, um uniforme escolar preto, seu uniforme de inverno e um casaco. Com uma aparência que parecia dizer que ela estava subestimando o Monte Fuji, mesmo ainda não sendo inverno, os escaladores ao redor olharam para ela com olhos cheios de suspeita e houve até alguns entre eles que queriam avisar sobre os perigos, mas eles não conseguiam falar depois de serem atingidos pela aura que ela estava emitindo. Os olhos dela estavam cheios do ódio por algo que ela ainda não tinha esquecido. Uma vez, e isso foi há mais de 1000 anos. Na época que era conhecida como Era Heian sobrescrito uma garota foi marcada para morrer no Monte Fuji. Essa garota era apreciada por sua beleza inigualável e fascinava muitos homens, encantando os corações das pessoas dessa época, incluindo até o imperador. Ela pensou que isso era a felicidade. Ela pensou que tinha obtido tudo. Até que aqueles homens apareceram. Um grupo de Onmyoji sobrescrito 2 visitaram o imperador e o pediram para acalmar a fúria do Monte Fuji ao usar os poderes magníficos dela. Colocando de forma simples, usar o poder dela era o mesmo que usá-la como um sacrifício humano. Os Onmyojis perceberam que o próprio poder deles não seria capaz de realizar nada e eles decidiram usar a vida dela para impedir a erupção do Monte Fuji. E esses Onmyojis possuíam grandes poderes. Ao ponto em que, mesmo ele sendo o imperador, ele não desejaria os fazer seus inimigos. Ao ponto em que seria considerado um pequeno preço a se pagar se eles tivessem que sacrificar apenas uma única garota. E eles receberam permissão para levá-la até o cume do Monte Fuji. Lá, ela deveria ter seu corpo queimado e morrer. Contudo, ela não morreu. A deusa, os deuses do outro mundo transportaram o corpo dela para esse mundo diferente. E usando o poder concedido a ela pela deusa, ela reencarnou como um demônio. Depois de viver por centenas de anos, ela se tornou um Lorde Demônio. Foi então que ela se nomeou Familis Haritei. 12 anos atrás, ela foi selada pelo herói e sua alma foi enviada para o Japão. Então, ela ficou surpresa quando ela foi reencarnada como uma japonesa. Que o país dela mudou tanto em apenas um milênio. Assim, quando ela cresceu e se tornou capaz de ler, ela descobriu sua história. No fim, graças à sua reencarnação em um mundo diferente, ela não completou seu papel como um verdadeiro sacrifício humano e o Monte Fuji entrou em erupção diversas vezes durante o período Heian, causando muitas mortes. Ela descobriu sobre sua própria morte e que seu nome foi embelezado como o conto da princesa Kaguya sobrescrito 3. Sem saber se o poder da deusa estava incompleto ou se foi devido a algum outro fator, essa história foi deixada para trás como o mais antigo conto do Japão. É claro que considerando a época, muitos dos conteúdos do conto foram drasticamente alterados em relação aos fatos históricos. Porém, devido ao trabalho de seus pais nessa época e o fato de seu nome ser escolhido em homenagem ao tesouro que eles pediram para os nobres buscarem, sem sombra de dúvidas, eram provas de que ela foi usada como modelo para o conto. Ela só podia dar um sorriso sem graça ao ver que a mensagem do Monte Fuji foi escrita como uma mensagem para a lua. É provável que isso tenha acontecido porque o Monte Fuji era o local onde a lua aparecia quando se estava na capital. Mesmo assim, Kaguya Familis Haritei, não, Kusunoki Miri estava a ponto de conhecer a paz. Sendo reencarnada, conhecendo Oni, aproveitando dias pacíficos, ela era grata ao herói que a enviou para este mundo pacífico. Apesar disso, sua paz foi arruinada. Então ela fez seu movimento. Chegando ao cume do Monte Fuji, sem se preocupar com os olhares das pessoas ao redor, ela pegou uma faca de cozinha e, sem hesitar, perfurou seu próprio coração. Então, as pessoas ao redor já não podiam mais ver ela. Ishinojo incrível, isto está tão diferente apenas pelo uso da faca de cozinha mágica durante a preparação? A comida deliciosa que eu estava saboreando foi preparada pela tia da estalagem e fez com que eu me sentisse melhor. Eram as mesmas batatas salteadas com carne, mas ela preparou 2 de cada prato, um usando a faca mágica e outro sem usá-la. A diferença no sabor era evidente. Ishinojo parece que Kanon não é mesmo apenas uma trapaceira. Marina ou é claro que não. Se você está falando da minha aliada, a verdadeira Kanon, ela pode facilmente criar uma espada de ferro que pode até cortar gelatina de Konyaku.
Ishinojo, se uma espada de ferro pode cortar gelatina de Konyaku ou não, isso seria uma função secundária. Enquanto eu estava conversando com Marina, Haru e Carol ficaram com caras que diziam o gelatina de Konyaku. Estou com medo de que na imaginação delas, a gelatina de Konyaku se tornou um metal incrivelmente resistente. Depois que terminamos nossas batatas salteadas com carne, nós discutimos como prosseguir a partir daqui. Carol ouviu alguns relatos na cidade da fronteira do norte que a estrada do vale que leva para a cidade da fronteira do sul cedeu. Ontem, Carol também adquiriu informação na cidade dizendo que ainda vai levar algum tempo até a estrada ser consertada. Com isso, parece que vamos ficar nesta cidade por um tempo. Ishinojo, por enquanto, como discutimos na última noite, Haru vai aceitar pedidos de subjugações de monstros da guilda de aventureiros e nós vamos seguir com a estratégia de matar 3 pássaros com uma pedra, e ganhar experiência, ou ganhar dinheiro e aumentar o rank de aventureira de Haru. Sobretudo, nós vamos aumentar o level da tentadora de Carol. Em primeiro lugar, não é necessário usar de forma intencional as habilidades da tentadora para aumentar seu level. Aparentemente, o level aumenta apenas por matarmos monstros após ela se transformar em tentadora durante o dia. É claro que não esquecemos sobre esse fato porque Carol sabe que a tentadora é um emprego que atrai monstros durante a noite. Eu espetei uma batata com meu garfo. A batata se partiu em 3 pedaços com meu ataque. Saindo da cidade, diferente de ontem, parece que algo aconteceu porque há muitas pessoas fazendo barulho. Apesar de estarmos em um horário diferente do de ontem, não apenas a aparência dos aventureiros está melhor, mas também há muitos mascates com bagagens cheias parecendo que vão deixar a cidade. Passando na frente dos estábulos, eles deveriam estar cheios como no dia anterior, mas agora, metade dos cavalos se foram. Parece que alguma coisa aconteceu e eles estão tentando escapar da cidade. Ishinojo, o que aconteceu? Carol, ou eu devo ir perguntar? Ishinojo, ok. Carol me perguntou isso, então eu a pedi para me fazer esse favor. Carol correu um pouco e se aproximou de algumas donas de casa que estavam conversando. Como se fosse algo natural e como se ela fosse uma velha amiga delas, Carol entrou no meio da conversa e depois de alguns minutos, ela correu de volta. Carol, aparentemente, tarde da noite de ontem, uma aventureira veio notificar os cidadãos de que há uma horda de monstros se aproximando da cidade. Ishinojo, entendo, então é por isso que os mercadores estão fugindo e os aventureiros estão correndo pela cidade para juntar informação. Quando os monstros vão chegar? Carol, no pior caso, daqui a 2 dias, mas os batedores das tropas deste país foram enviados para verificar a autenticidade dessa informação e se eles descobrirem que é verdade, o exército do país vai ser acionado para exterminar os monstros. Com isso, as pessoas desta cidade estão mais preocupadas com a possibilidade de Korato usar isto como uma oportunidade para atacar do que com os monstros. Entendi. Eu gostaria de ajudar se for uma luta contra monstros, mas se formos lutar contra outros humanos eu vou ter que recusar. Carol, devido a essa situação, as missões de subjugação de monstros na guilda de aventureiros foram todas canceladas e foram substituídas por uma missão emergencial para defender esta cidade. Ishinojo, entendo. Então talvez nós possamos apenas exterminar os monstros ao redor desta cidade por enquanto. Marina também precisa praticar com o arco. Eu disse isso com bastante calma. Talvez por ser japonês, eu não ache que guerras vão acontecer com tanta facilidade. Volume 4. Capítulo 83, Pescando Vermes Tubifex. O procedimento para deixar a cidade acabou rapidamente. Quando nós visitamos a guilda de aventureiros e falamos que estávamos planejando seguir para a floresta para conseguir suprimentos, nós conseguimos um tratamento preferencial durante o procedimento para deixar a cidade. Aliás, esta decisão foi baseada na investigação de Carol. Se nós quiséssemos deixar a cidade de maneira comum, teríamos que esperar umas 7 horas. Provavelmente é porque a horda de monstros estava vindo do noroeste e a estrada do vale ao sul estava bloqueada. Não havia apenas carruagens, havia também muitas pessoas montadas em cavalos. Por enquanto, nós decidimos seguir em direção à floresta a sudeste. É uma das poucas florestas em Dakia e é o habitat de muitos monstros do tipo pássaro. Em outras palavras, será fácil para Marina praticar com o arco do vento.
A caminhada até a floresta levaria quase 1h30, então nós deixamos Fui-um no estábulo e seguimos a pé. Ao longo do caminho, eu vi pássaros voando e tentei perguntar a Marina se ela seria capaz de acertar eles. Marina o com facilidade. Ela disse isso enquanto preparava o arco. Então, ela segurou a corda do arco, atirou uma flecha de vento e mais uma um segundo depois. A flecha de vento voou em linha reta em direção ao pássaro e justo quando eu pensei que ela iria atingir o pássaro diretamente, ele fez uma curva no ar e desviou. Contudo, a flecha que ela atirou um segundo depois atingiu a primeira flecha, mudando sua trajetória e fazendo ela atingir o pássaro que fugia. Ichinojo, Eu deixei uma expressão de surpresa escapar. O pássaro girou enquanto caía e colidiu com o chão. Ele já estava morto. Haru, Carol e eu ficamos impressionados. O que ela demonstrou foi ainda mais incrível do que suas exibições de rua. Ichinojo. Marina, você já fazia isso antes? Marina, é claro. Algo tão fácil como isso é muito simples para alguém que atingiu o ápice da grande magia. Impossível. Mesmo só atingir a flecha inicial com a flecha que ela atirou depois já era algo muito difícil, mas afetar a trajetória da primeira flecha para que ela atingisse o pássaro em fuga, isso é mesmo possível? Ela já ultrapassou o reino do arqueirismo se ela é capaz de ler a rota de fuga do pássaro. Além disso, a única vez que Marina usou o arco do vento foi ontem à noite, quando ela atirou em direção ao céu. Hoje deve ter sido sua primeira experiência real. Então este é o poder da artista de rua concedido pelas deusas, Marina ou mesmo assim, como eu já esperava, mi level não aumentou, Ishino. Da próxima vez, eu vou atirar nas asas, então você pode atingir os pássaros com sua magia? Ichinojo ou você pode fazer até isso também? Marina Eu não acho que tenha algo que eu não possa fazer. Não, isso normalmente seria impossível. Eu também acredito na noção de que tudo é possível ou pode ser possível no futuro. Mas eu não acho que eu serei capaz de fazer algo assim. Carol, independente de ser Ishino-sama ou Marina-san, eu estou consciente do fato de que os andarilhos possuem habilidades únicas, mas eu sinto que vocês estão muito longe do meu senso comum. Carol falou com um tom levemente cansado. Parece que Carol também me considera um surpreendente ser humano da mesma forma que Marina. Nesse momento, a cauda de Haru se levantou. Haru, o mestre, eu sinto movimentos na terra e eu temo que os vermes tubifex estão saindo. Vamos evacuar agora. Ichinojo Os vermes tubifex estão vindo para cá? Por que precisaríamos fugir? De fato, agora, minha detecção de presenças os localizou. A presença parece ser algo que está seguindo para o pássaro caído que está diante de nós. Ele estava um pouco longe de onde estávamos. Eu tive um certo pensamento. Haru, o mestre. Eu reconheço a sua força, mas nós precisamos fugir daqui logo. Contudo, Haru me pediu para escapar com uma voz alarmada. Então, alguns segundos depois, aquilo apareceu. Marina é quase uma cobra gigante. Marina murmurou. Eu também pensei nisso. Eu sinto que ele ficaria nervoso se nós o chamássemos de minhoca. Só o tamanho de seu rosto tinha 5 metros de altura. Eu não poderia nem mesmo chegar perto de compreender seu tamanho total. Entretanto, de acordo com a minha detecção de presença, o meio dele provavelmente estava dentro da terra. Ser incapaz de dizer o tamanho de um monstro era o maior problema da detecção de presença. Era uma minhoca cinza ao invés de ser rosada. Ichinojo, ou por que isso é chamado de verme tubifex? Haru, esta área é conhecida como Campus Ferrite no passado, ele era chamado de Minhoca Ferrite, mas aparentemente, seu nome foi encurtado para verme tubifex. Uva. A magia das palavras apareceu sobrescrito uma. Haru, vermes tubifex não podem enxergar. Eles são monstros que procuram e devoram presas mortas ao detectar a diminuição na temperatura corporal. Então eles comem monstros e pessoas mortas ao perceber a diminuição na temperatura corporal, Ichinojo, me pergunto se eu poderia derrotá-lo ao usar meus empregos especializados em magia.
Aru ou vermes tubifex são monstros que não comem criaturas saudáveis e enriquecem o solo, então eu acho que será melhor deixá-lo em paz. Ishinojo, então é isso que eu entendo. Um inseto benéfico, ou melhor, um monstro benéfico, Exatamente como Aru disse, depois de 10 minutos, o verme tubifex mudou sua direção no buraco e voltou para dentro da terra. Quando eu pensei que ele deixaria um enorme buraco para trás, o buraco foi fechado. Ishinojo, eu entendi como ele cava, mas como ele faz para selar o buraco? Aru usando seus excrementos. Aru rapidamente terminou sua sentença. Ela estava tampando seu nariz. Excrementos, É verdade que meu olfato não é tão sensível quanto o de Aru, mas eu sinto um leve mau cheiro. No entanto, os excrementos das minhocas normalmente não têm cheiro. Ishinojo evacuar. Vamos para a floresta. Todas concordaram com a minha decisão. Volume 4. Capítulo 84. O passeio de Carol em meus ombros. Chegando na floresta, nós procuramos por presas. Parece que não há nenhum monstro muito forte, então eu decidi treinar os empregos que eu normalmente não uso. Desempregado LV79, aprendiz de lanceiro LV1, jornalista mágico LV1, espadachim mágico LV1, artista LV1. Essa foi a combinação que eu decidi usar. Graças a isso, meu status caiu consideravelmente. Mesmo assim, levando em consideração que o meu espadachim mágico, que é um emprego avançado, eu consegui um aumento em meu ataque físico e defesa física comparáveis ao de um aprendiz de espadachim LV10 e um aumento em meu ataque mágico e defesa mágica comparáveis ao de um aprendiz de mago LV10. Com isso eu não ficarei muito atrás da maioria dos oponentes daqui. Ishinojo, de qualquer forma, há menos monstros do que eu imaginava. Marina, ali. Um pássaro do tamanho de uma águia estava na direção que eu apontei. Marina alinhou sua mira e atirou com o arco do vento, atingindo esplendidamente apenas suas asas. Então, mirando no pássaro caindo. Ishinojo, o vento. Eu ataquei com a magia do vento. A cabeça do pássaro caiu longe de seu corpo. Ishinojo subiu de level. Habilidade de aprendiz de lanceiro, equipar lança obtida. Habilidade de jornalista mágico, criação de talismã obtida. Habilidade de espadachim mágico, conceder magia obtida. Habilidade de artista, equipar pincel obtida. Métodos obtidos. Eu adquiri muitas habilidades. No entanto, são poucas as que eu posso usar imediatamente. O método que eu ganhei era para o jornalista mágico. Jornalistas mágicos são capazes de usar uma tinta especial feita por herbalistas para criar talismãs. Os talismãs que eu posso criar agora são os talismãs de ignição. Eles são itens que irão ficar em chamas depois de um certo tempo. Eu pensei que isso seria útil para criar bombas relógio. Ishinojo, ou vocês três, por favor, me avisem se vocês quiserem mudar de empregos. Contudo, julgando pelo nosso ritmo, nós não vamos conseguir nossa quantidade desejada de carne. Nossa meta era conseguir 200 quilos de carne. Entretanto, um pássaro pesava menos do que 1 quilo. Sem a cabeça, não havia necessidade de sangrar o pássaro sobrescrito uma, então eu guardei seu corpo dentro da minha bolsa de itens. Se isso continuar assim, estará tudo bem se conseguirmos pelo menos metade da meta. Carol ou Ishino-sama, devemos nos dividir em 2 times? Ishinojo ou 2 times? Carol ou sim. Felizmente, tanto Ishino-sama e Marina-san têm proficiência em ataques à distância enquanto tanto Ishino-sama e Aru-san têm habilidades para detectar monstros. Assim, nós deveríamos nos dividir em 2 grupos com Aru-san e Marina-san formando uma equipe, e Ishino-sama e eu formando outro. Eu realmente não serei de muito uso, mas eu acho que eu posso colher frutas e plantas comestíveis como uma colhedora. Certamente, eu não posso mesmo esperar ganhar muitos levels aqui, então ela tem razão. Ishinojo, isso parece uma boa ideia. É verdade. Por que não fazemos disso uma competição? Carol e eu vamos ser uma equipe, Aru e Marina vão ser a outra equipe. Vamos ter uma competição onde nossos 2 times vão competir. Deixe-me ver,
eu vou escutar qualquer coisa que as vencedoras disserem. Mesmo assim, Haru e Carol provavelmente não vão ficar realmente interessadas nisso. Elas não são gananciosas. Talvez aquela que vai se esforçar mais será Marina? Quando eu pensei nisso, Carol abriu bem seus olhos e a cauda de Haru se levantou. Haru ou qualquer coisa, entendi, qualquer coisa. Carol ou qualquer coisa de Ishino-sama. Ishino-sama. Por favor, me siga. De acordo com minhas informações, aparentemente, há uma localização secreta nesta floresta adiante daqui. Haru ou Marina-san, por favor, se segure em mim. Nós vamos nos mover acima das árvores. Marina ou Haru. Espere, pare. Lugares altos, eu sou Kia. Haru sequestrou Marina e elas desapareceram como o vento junto de um grito de Marina. Elas não estão um pouco mais motivados do que o esperado? O que elas querem me pedir para fazer? Carol ou Ishino-sama, por aqui. Rápido. Olhando para a motivada Carol, eu tenho a sensação de que eu estou em uma situação em que não tenho escolha além de me preocupar com quem vai ser a vencedora. Eu gostaria de socar o meu eu de 10 segundos atrás. Carol ou Ishino-sama, por favor, se apresse. Haru-san vai assumir a liderança. Ishinojo ou você está se esforçando demais. É só um jogo, eu disse que irei ouvir qualquer coisa que a vencedora diga, mas se Carol tem algum pedido, você pode me dizer quando quiser. Às vezes eu posso ser um pouco idiota. Carol, eu sei que Ishino-sama pode ser um pouco imbecil, mas isso é algo que eu não posso dizer a menos que eu tenha uma chance como esta. Ishinojo, o que você está querendo dizer com rei? Carol. Aquelas frutas estão maduras. Elas não são comestíveis? Encontrando frutas parecidas com peras, eu fiz essa pergunta a Carol. Carol ou Sim. Aquela é a fruta Popoder sobrescrito 2. Aparentemente, ela é uma fruta doce e deliciosa. Quem sabe graças ao avaliar plantas dela, ou talvez devido a seu conhecimento, mas Carol me explicou isso. Ishinojo ou Mas eu mal consigo alcançá-las, quem sabe você não possa subir nos meus ombros. Carol ou nos seus ombros? Ishinojo ou Yu? Nós vamos conseguir alcançar elas assim e Carol não vai ganhar pontos de experiência se você não coletar elas por conta própria, não é? Carol, entendido. Carol concordou enquanto ficava incomodada por algum motivo. Eu sentei e Carol se sentou em meus ombros cruzando suas pernas em volta de minha cabeça. Ishinojo, muito bem, eu vou me levantar. Segurando as pernas de Carol e as prendendo com minhas axilas, eu me levantei. Talvez por ela não conseguir manter o equilíbrio, Carol segurou minha cabeça com força. Ishinojo ou Carol? Por favor, não puxe o meu cabelo. Não puxe minhas orelhas também. Carol, ou desculpe. Carol conseguiu recuperar seu equilíbrio e eu disse a ela para esticar suas mãos para puxar e derrubar as frutas Popoder enquanto eu coletava elas com a minha bolsa de itens. Nós formamos uma bela equipe. Nesse momento, talvez eu tenha sido descuidado, mas nós perdemos o equilíbrio e ela estava a ponto de cair. Ela deslizou por minhas costas. No fim, Carol acabou abraçando minhas costas. Seus pequenos peitos estavam pressionando minhas costas. Ishinojo ou Carol, você está bem? Carol, Ishino-sama, podemos ficar assim mais um pouco? Ishinojo ou Tudo bem. Mas como imaginei, isso foi assustador, não foi? Desculpe por pedir para você se esforçar tanto. Carol. Ishino-sama, eu já disse inúmeras vezes, mas Carol tem 17 anos. Ishinojo ou Não eram 16 anos? Carol, o meu aniversário foi há 3 dias. Ishinojo, desculpe. Eu não te desejei um feliz aniversário. Carol, não é disso que eu estou falando. Eu quero que você me trate como uma adulta. Ela disse isso enquanto abraçava meu corpo com força. Ishinojo, ou talvez seja por isso que você está se referindo a você mesma com eu ao invés de o Carol?
Carol, ou você percebeu? Ishinojo, bem, nós estamos sempre juntos. Não tem jeito de eu não notar isso. Mas eu achava sua maneira antiga de falar melhor. Carol, é. Ishinojo HN, entenda que eu ainda quero que Carol seja Carol. Mas eu vou me lembrar de como você não gosta de ser tratada como uma criança. Ok. Talvez eu deva comprar algum suco delicioso para você mais tarde? Carol, eu estou tentando dizer que isso é me tratar como uma criança. Mesmo que você diga isso, não importa o que eu faça, eu sempre acabo me lembrando de Miri quando eu olho para Carol. Carol Ishino-sama, você disse que estaria tudo bem se eu dissesse o que eu queria dizer, certo? Eu quero o amor de Ishino-sama. Ishinojo para mim, Haru e Carol, e talvez até Marina também, são mais importantes do que meu próprio bem. Carol, Carol, por favor, me beije. Volume 4. Capítulo 85, O pedido de Carol. Com suas bochechas completamente vermelhas, eu podia ver meu sorriso forçado refletido nas pupilas de Carol enquanto ela olhava para mim. O vento soprava suavemente na floresta e acariciava as árvores assim como o cabelo roxo dela, fazendo meu reflexo nos olhos dela ser escondido por seu cabelo. Assim, eu fui libertado de meu choque e meu cérebro começou a trabalhar em velocidade máxima como se estivesse tentando compensar pelo tempo parado. Beijo? Aquele beijo. Será que o herói, Suzuki, DT, Virgem, vai ter sua oportunidade? Não é nada disso. Seria se eu ainda fosse virgem. Eu já me graduei da minha virgindade. Ok, Portanto, eu vou enfrentar isso como um adulto. Vendo Carol mantendo seus olhos fechados enquanto fazia beicinho, eu bati minha cabeça contra uma árvore. Carol Ishino-sama. Carol gritou assustada. Ha ha ha. Minha visão está vermelha. Sangue está escorrendo em meus olhos. Mas, graças a isso, minha mente está limpa agora. Ishinojo curar. Eu apliquei magia de cura em minha cabeça para selar o ferimento. Quando eu penso nisso com calma. Carol é mesmo fofa. Entretanto, pensando sobre isso. Eu tenho Haru. Eu já fui bem longe com Haru e nós nos amamos. Colocar minhas mãos em Carol aqui seria o mesmo que cometer traição. Carol Ishino-sama, no fim das contas, isso é impossível? Carol disse isso com os olhos cheios de lágrimas. Meu sentimento de culpa aumentou ainda mais. Carol, eu já falei com Haru-san. Ishinojo Haru te deu permissão? Carol, sim. É um costume da tribo dos lobos brancos que os homens mais fortes tenham muitas esposas. O número de mulheres que um marido possui se torna um tipo de status social. Ishinojo, mas eu acho que Haru tem um lado bem ciumento. Teve aquela vez que nós tivemos uma conversa estranha quando ela pensou que eu estava mais atraído por Malina do que por ela, mas na verdade eu só estava brincando com Malina. Carol, as mulheres da raça dos lobos brancos colocam muita importância no ranking. Eu acredito que ela não vai ficar com ciúmes de mim se eu declarar que eu estou abaixo de Haru-san. Porém, ela ficaria com ciúme se eu me intrometesse demais na relação de vocês. Isso é a diferença entre as culturas. Carol Haru-san disse que Ishino-sama com certeza seria gentil. Eu não ligo por ficar abaixo de Haru-san. Por favor. Ishinojo Aya, eu me sinto mal por Haru. Carol, como eu disse, Haru-san. Eu selei a boca de Carol com um dedo. Ishinojo, eu acho ruim beijar alguém que não seja Haru, 10% por causa da responsabilidade de um homem e 90% porque eu realmente me importo com Haru. Carol, sim, Ishino-sama considera Haru-san mais importante que Ishinojo. Haru é a mais importante no mundo para mim. Mais importante que minha própria vida. Em comparação, Carol Eu me inclinei um pouco para frente. Ishinojo, Carol também é a mais importante no mundo para mim. Mais importante que minha própria vida também. Isto pode parecer uma mentira, mas eu acho que eu me importo com Carol e Haru mesmo que vocês se importam comigo. Eu só me sinto mal sobre a forma como Haru se importa com rankings.
Eu disse isso enquanto encarava Carol e cobri seus lábios com os meus. Mesmo que ela tenha ficado assustada, Carol confiou seu corpo a mim. Eu aproveitei a suave e doce sensação temporária. Depois disso, isso foi tudo. A continuação vai acontecer depois que Carol completar 18 anos. A propósito, há um assunto que nos esquecemos completamente. Ishinojo, você concorda que nós não seremos os vencedores da competição? Carol, oh yeah. Foi nossa total e completa derrota. Já estava decidido que era tarde demais quando nos lembramos ao longo do caminho. Enquanto conseguimos 10 pássaros, Haru e Marina já tinham obtido 120. Eu podia dizer que o rosto de Marina estava horrivelmente pálido mesmo com sua máscara, então eu posso imaginar pelo que ela passou. Ishinojo, estou derrotado. E pensar que seria uma diferença tão gigante. Aliás, os anúncios de aumento de level durante a caçada seguem abaixo. Ishinojo subiu de level. Habilidade de aprendiz de lanceiro, um golpe de 2 fases obtida. Habilidade de espadachim mágico, conceder magia evoluiu para conceder magia 2. Habilidade de artista, pintura de retrato obtida. Habilidade de artista, técnica de entalhe em madeira obtida. Métodos obtidos. Pintura de retrato é uma habilidade que faz os retratos que eu desenho ficarem melhores. Técnica de entalhe em madeira é uma habilidade que me permite criar vários itens talhando madeira. Eu adquiri algumas habilidades estranhas. Carol também mencionou que ela aumentou de level como colhedora. Eu disse a elas que iria entregar o prêmio quando retornássemos para a cidade. Assim, eu guardei todos os 130 pássaros. Como Carol e eu nos descuidamos, não conseguimos atingir nossa meta de 200 quilos de carne, mas ainda conseguimos uma quantia considerável. Além disso, nós também colhemos muitas frutas. No momento em que deixamos a floresta, o sol já estava se pondo no oeste. Parece que vai anoitecer logo. Nós devemos retornar para a cidade o quanto antes. Justo quando eu pensei nisso. Ishinojo HN? A presença de monstros. Olhando para o céu, havia 2 pássaros voando. Eles eram pássaros enormes, então teríamos sorte se pudéssemos atingi-los para marcar o fim da nossa caçada. Ishinojo ou pedra pequena. Eu atirei uma pedra. A pedra atingiu o pássaro voando acima de nós e ele se enroscou com o pássaro voando abaixo dele e os 2 caíram. É isso que significa matar 2 pássaros com uma pedra. Mesmo que tenha sido por acidente. Carol ou como esperado de Ishino-sama. Ishinojo ou nada disso. Parece que os pássaros não nos perceberam. Os pássaros morreram quando eles caíram no chão, então. Ishinojo subiu de level. Habilidade de desempregado, Viki Komori sobrescrito uma obtida. Eu encarei a habilidade que adquiri quando o desempregado chegou ao LV 80 e... Ishinojo UA. Involuntariamente ergui minha voz.